Vamos lá, meu caro aluno. Meu nome é Eduardo Borges e nesse conteúdo agora de matemática básica, a gente vai falar de um conteúdo bem importante também, que é dízima periódica. Dízima periódica. A gente já falou aí anteriormente, né, de cada um daqueles conjuntos de números naturais, racionais, falamos também dos números inteiros, irracionais e assim vai. Agora a gente vai falar de dízima periódica que está fazendo parte aí de todos, essa parte toda de conjuntos, tá bom? Não se esqueça, antes de mais nada, de começar a aula, não deixe de se inscrever aí no canal do YouTube para você receber todas as notificações aí por e-mail quando tiver um vídeo novo. Isso aí vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, na melhoria da sua performance em matemática, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa é entender muito bem o que é uma dízima periódica. Dízima periódica é aquela situação que a gente tem um número, né, que é um número sem fim, que tem casas decimais e tem sempre algum número, ou seja, pelo menos um número que repete. Então esse exemplo aqui, ó, 0,44444, vai ficar repetindo 4 o tempo todo, até infinito. Então, isso aqui é uma dízima periódica, onde o 4, que é o número que repete nesse caso, nós chamamos ele de período. Esse outro exemplo aqui também é uma dízima periódica, né? 1,22222 vai ficar repetindo 2 aí até o final. O 2 é o nosso período, também é uma dízima periódica, mesmo tendo uma casa aqui inteira. Este baixo aqui também, ó, repare bem, 0,432, 432, 432 e assim vai. O nosso período aqui nesse caso é o 432. Uma coisa importante de você saber já de início é que esses números eles podem ser representados dessa forma ou também podem ser representados desse seguinte jeito aqui, ó. A gente colocar uma barrinha em cima, olha só. O 0,444, poderia colocar assim, ó, barrinha em cima do 4, que é o nosso período. Nesse caso aqui, 1,2, o período é o 2. E por final, nesse caso aqui, eu poderia colocar 0,432, barrinha em cima do nosso período, tá bom? Então, isso aí que é uma dízima periódica. Onde que nós encontramos, né? Onde está localizada a dízima periódica dentro daqueles conjuntos todos que a gente viu? Olha só, a gente vai trabalhar com dízima periódica basicamente convertendo cada uma dessas dízimas para fração. Isso que a gente vai aprender hoje. Então, pegar uma dízima periódica e converter para fração. Se toda dízima periódica é convertível em fração, a gente chega à conclusão tranquilamente que as nossas dízimas periódicas elas fazem parte dos números racionais. Dos números racionais, esses conjuntos do Q aqui, tá bom? Racionais. Cuidado, tá bom? Vamos só fazer aqui um desenho aqui, só para você lembrar bem aqui como funciona, né? A gente tem o conjunto dos números naturais aqui primeiro, aí depois vem os números inteiros, que é o Z. Aí sim vem os racionais. Os racionais são aqueles números fracionários, decimais, e assim vai. Na aula 6 a gente aprendeu a mexer com eles, né? Com as frações e com os decimais. Então, se toda dízima periódica é convertível em fração, as dízimas periódicas fazem parte dos racionais. Cuidado, viu? Várias questões elas vão tentar te enganar, te induzir a falar que as dízimas periódicas fazem parte dos irracionais. Cuidado, não. As dízimas periódicas não fazem parte dos irracionais. Irracional são só duas situações. Lembre muito bem disso, ó. São só duas situações irracionais. São aquelas raízes inexatas, do tipo isso aqui, ó. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, e assim vai. E pode ser raiz cúbica também, se você quiser, raiz 4, raiz quinta. E também aqueles números sem fim, não periódicos. Números sem fim, não periódicos. Um exemplo máximo que nós temos aqui é o π. 13,14. Aí depois continua aqui, ó, números em sequência que não são iguais a 1 e 4. Não tem um período repetindo ali.
Então, se eu tenho algum número desse tipo, faz parte dos irracionais, tá bom? Então, dízima periódica, mais uma vez, faz parte dos racionais. Vamos lá, então, aprender um pouquinho sobre essas conversões. Quando a gente fala de dízima, você tem que saber classificá-la em dízima periódica simples ou composta. Dízima periódica simples ou composta. Então, dízimas periódicas simples. Simples são aquelas que a gente mata com uma certa facilidade. Dízima periódica simples, vou colocar alguns exemplos aqui, ó. 0,22222 ou 1,4747 e assim vai. Isso aqui é tudo dízima periódica simples. Eu já vou fazer um paralelo já de uma vez com a dízima periódica composta. Olha só, isso aqui, ó, é uma dízima periódica composta. Isso aqui é uma dízima periódica composta, ó. Qual que é a diferença entre os dois? Nesse caso aqui, ó, logo nas casas decimais, eu tenho apenas o período, olha só. Eu só tenho o número 2 que repete. Ou aqui, ó, o número 47 que repete. Na dízima periódica composta, o que aparece? Aparece esse camarada aqui, ó. Que esse sujeito vai fazer toda a diferença. Aparece esse sujeito aqui, ó. Entre a vírgula e o período, aparece um número. Entre a vírgula e um período, aparece um número, olha, ó. O que nós chamamos de antiperíodo. Antiperíodo, tá bom? É o número que está entre a vírgula e os nossos períodos. Então, a dízima composta tem antiperíodo, dízima periódica simples não tem antiperíodo, só tem um período ali e pode ter também um número inteiro, né? Repare bem aqui. Ótimo. Vamos lá, então, começar com a nossa dízima periódica simples. A gente vai fazer algumas conversões, então, da dízima periódica simples. É só seguir uma regrinha, não tem muito dor de cabeça, não. Não tem muita dor de cabeça. Olha só. Vamos lá. Simples. Primeiro exemplo. Se eu pego algo do tipo assim, ó, 0,333. Dízima periódica simples, não tem antiperíodo. Como que eu converto? Basta pegar o meu período, que é o número que repete, no caso 3. Sobre 9 para cada algarismo do período. 9 para cada algarismo do período. Meu período só tem um algarismo, então eu coloco 9. Agora é só simplificar. O 3 com 9, aqui ó, obviamente vai dar 1, né? Por 3, e aqui por 3 vai dar 3. Encontrei 1/3. Ah, então Eduardo, você está falando que 1/3, a fração 1/3, é a mesma coisa do decimal 0,33333? Sim, é a mesma coisa. Então, esse aí é um exemplo de dízima periódica simples. Já vamos pegar mais um exemplo disso aqui, ó. Se eu tivesse 0,25, 25 e assim vai. Repare bem no nosso período. O nosso período é o número 25. Eu coloco então período sobre 9 para cada algarismo do período. O nosso período tem 2 algarismos, repare bem. Então, 2 9s. Dá para simplificar? Não, não dá para simplificar. Então vai ficar desse jeito mesmo. Como que eu sei se dá para simplificar ou não, né?
Se você está um pouquinho com dúvida nisso aí, eu sugiro você dar uma olhadinha na aula que fala de critérios de divisibilidade, que você vai lembrar um pouco como a gente consegue fazer essas divisões aqui. No caso, não tem como simplificar, né? Vamos pegar mais um exemplo aqui, que vai ser um exemplo um pouquinho mais complicado, mas que pode parecer. Quando nós temos uma casa inteira, olha só, 1, por exemplo, aqui ó, vou pegar 5, 5, 5 e assim vai. Ou eu poderia escrever assim, ó, ou até mesmo eu poderia escrever assim, ó, a mesma coisa, né? Ótimo. Vamos lá, eu converto esse cara aí para fração. E cuidado, isso aqui é uma dízimo periódica simples. Ah, mas essa casa inteira? Não tem problema. Não tem antiperíodo? Não tem antiperíodo. Se não tem antiperíodo, é dízimo periódica simples. O antiperíodo é aquele número que está entre a vírgula e o período. Vamos lá. Como que eu sugiro, né, você resolver esse tipo aí, ó? Quando a gente tem uma situação dessa, você pode separar aqui, ó, o número inteiro, que é o 1, da parte decimal. Separei. O que eu faço agora? Mantenho o 1 mais. Pego esse número e converto ele para fração. Vai ficar o quê? O período sobre 9 para cada logaritmo do período. 5 sobre 9. Como que eu faço essa soma agora? Aí é soma de frações. Um assunto que é muito importante, né? A gente tem que tirar um mínimo múltiplo comum aqui entre 1 e 9, que obviamente é 9. 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. Mais 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 5, 5. Nós temos por final aqui 9 mais 5, 14. 14 nonos. 14 nonos. Essa aí que é a minha fração para o decimal 1,55555. Essa diz o periódico. Então, essas aqui foram conversões, exemplos de conversões de dízimos periódicas simples. Vamos lá agora para a nossa composta, dízimo periódico composta, ou seja, aquela que tem antiperíodo. A regrinha ela vai mudar um pouquinho. É importante que você lembre essa regra, muita gente esquece dela. O pessoal lembra da dízimo periódica simples com uma certa facilidade, mas da composta não lembra muito bem. Dízimo periódica composta. Vamos lá, um primeiro exemplo nosso aí, ó. Primeiro exemplo nosso. A gente pode pegar aqui, ó, 0,1222, assim vai. Repare bem ali, ó, eu tenho o meu antiperíodo envolvido aqui, ó. Ó o antiperíodo bonitão aqui, ó. Se tem antiperíodo, é composta. Se é composta, a regra é um pouquinho diferente. Vamos lá, muita atenção. Como que eu monto? Eu pego antiperíodo junto com período. Antiperíodo junto com período. Menos o antiperíodo, que é o 1. Sobre 9 para cada logaritmo do período. O período é o 2. Só tem um algarismo, 9. E 0 para cada algarismo do antiperíodo. Meu antiperíodo só tem uma casa, então 0. Aí depois eu vou fazer a conta. Então, repetindo. Antiperíodo junto com período. Menos o antiperíodo. Sobre 9 para cada algarismo do período. O período só tem um algarismo. E 0 para cada algarismo do antiperíodo. Beleza. 11, 12 menos 1, 11, 11, 90 avos. Fechamos. Vamos lá para nosso exemplo B. Vamos pegar aqui um outro caso. Por exemplo, isso aqui, ó. Vou colocar um antiperíodo aqui, ó. 2, 3, 3, 3. Vamos complicar um pouquinho mais aqui, ó. Vou colocar assim, ó, tá vendo? Olha só, ó. Isso aí.
Olha só que coisa engraçada. Quem que é o nosso período aqui, ó? O nosso período é o número 21. Ele está repetindo. Esse cara aqui é o antiperíodo. É o antiperíodo. Logo, é dízimo periódica composta. Vamos para a nossa regra. Antiperíodo junto com período. Antiperíodo junto com período. Menos o antiperíodo. Sobre 9 para cada logaritmo do período. O meu período ele tem 2 casas, então são 2 noves. E 0 para cada logaritmo do antiperíodo. Beleza. Então, vamos lá, ó. O antiperíodo junto com o período. Menos o antiperíodo. Sobre 9 para cada logaritmo do período. 2 logaritmos, 2 noves. 0 para cada logaritmo do antiperíodo. Beleza, só fazer a conta agora. 221 menos 2, 219. 219. E a gente vem aqui com o nosso 990 aqui embaixo. Aí chegou o grande ponto, né? Você tem que simplificar isso aí. Tem que simplificar. Dá para a gente ver aqui claramente que esses dois números são divisíveis por 3. Aí a gente busca aquela regrinha de divisibilidade por 3. Como que eu sei que esse número aqui é divisível por 3? Porque a soma dos seus logaritmos dá um número divisível por 3. 1 mais 9, 10, mais 2, 12. O 12 é divisível por 3? É. Então quer dizer que o 219 é divisível por 3. Assim como o 990. Se eu somar os logaritmos, vai dar 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3. Então, eu vou simplificar esses dois. Vou simplificar esses dois fazendo a conta aqui, ó. Vou fazer tipo um rascunho, tá bom? 219 dividido por 3. Vamos lá. Pegando 219 dividido por 3, ó, atenção. 21. Cabe 7 vezes, né? E dá exatamente o 21 aqui, ó. E sobra o 0, desce o 9. 9 dividido por 3, isso aqui me dá 3. Ótimo. Então quer dizer que a divisão do 219 por 3 vai me dar 73. Agora aqui, ó, vamos fazer o 990 dividido por 3. 9 dividido por 3, 3, vai dar certinho aqui, menos 9, 0, desce o 9, novamente aqui 3, também vai dar 0, desce o 0 aqui, vem um 0 para cá. 330. Ah, beleza. Então, nós simplificamos aqui e a gente encontra, então, que a nossa dízima periódica de cima, dízima periódica composta, ela é a mesma coisa dessa fração aqui, ó. 73,330 avos. 73,330 avos. Esse aqui é um rascunho, né? Separar aqui. E vamos pegar mais um caso, então, de composta, que vai ser esse aqui, ó. 2,16. Ok? 2,16, sabendo que esse 6 aqui é um período, né? Ele vai ficar repetindo aí infinitamente. Como que a gente resolve? Assim como na dízima periódica simples, a gente vai separar a parte inteira da parte decimal. Eu vou colocar 2 mais 0,16. Ou seja, 2 mais, aí eu vou e converto esse cara aqui para uma dízima, para uma fração. Isso, para uma fração. Vamos lá. Tem um antiperíodo, dízima periódica composta. Antiperíodo junto com período. Menos o antiperíodo. Sobre 9 para cada logaritmo do período. Só tem um logaritmo, 9. E 0 para cada logaritmo do antiperíodo, 90. 2 mais 16, menos 1, 15. 15 dividido por 90. Isso aqui dá para simplificar claramente.
o 90 e o 15, aqui dá para dividir por 15, que dá 1, e aqui por 15 vai dar 6. Continuando aqui em cima, ó, vai dar 2 mais 1/6. Novamente, nós temos soma de frações. Eu tiro o mínimo entre 1 e 6, que vai dar 6. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Beleza? Então, a gente tem aqui 13/6. Ótimo. Fechamos, então, o nosso terceiro exemplo de dízima periódica composta. Então, eu acredito que nessa aula você conseguiu pegar aí bem, né, esses 3 exemplos que eu fiz de dízima periódica simples e 3 exemplos de dízima periódica composta, para fazer essa conversão. Não se esqueça, mais uma vez, de lembrar que todas as dízimas periódicas, elas fazem parte dos racionais, aquele conjunto que, tá bom? Pelo amor de Deus, não faz parte dos irracionais. Várias questões vão tentar te enganar nesse ponto. Nesse momento, não deixe de clicar aqui embaixo no link que tem aqui embaixo para você baixar uma lista de exercícios para treinar justamente essas conversões. Lá também tem o gabarito de uma vez. E também não deixe, como sempre, né, de se inscrever aí no YouTube para receber todas as notificações e sempre que tiver um novo vídeo, né, com novas questões, para você receber isso com realmente de primeira mão. Se você está no Facebook, não deixe de dar um like, né, e acompanhar a página. Se for no Instagram, nos seguir, tá bom? Então até a próxima aula, que vai ser uma aula, a aula número 8, tá bom? Evoluindo aí na nossa matemática básica, beleza? Grande abraço e até a próxima, bons estudos!